Bom, meu nome é Guilherme Ramos Querubim e eu vim falar um pouco sobre o envelhecimento da população. Também conhecido como envelhecimento demográfico ou envelhecimento populacional, é um fenômeno que acontece numa escala global hoje. E estudos apontam que, principalmente em países desenvolvidos. Bom, basicamente esse fenômeno ele consiste em um número de população mais velha, idosos, a gente pode dizer assim, mais para a terceira idade, maior do que o número de jovens, de pessoas mais novas, numa localidade ou em um país, que é o caso. E isso afeta diretamente o PEA, que é a população economicamente ativa de um país. Por isso que hoje vários países e locais, podemos dizer assim, buscam formas de prevenir, vamos dizer assim, esse fenômeno. Oi, meu nome é Victor Erebia, sou da turma 145 e eu estou responsável pela parte da justificativa do trabalho sobre o envelhecimento da população. O que justifica o envelhecimento da população é o aumento da expectativa de vida e a baixa taxa de natalidade. A medicina, acompanhamento e cuidado com a alimentação é o principal fator para o aumento da expectativa de vida, que faz idosos viverem melhor e tal. E também as pessoas chegarem numa idade mais avançada. E já a taxa de natalidade, ela vem sofrendo redução, tipo, todo ano reduz a taxa de natalidade. Já é considerado inclusive um fenômeno global. E vários países têm uma taxa de natalidade muito baixa. E isso acaba resultando numa população com a maior parte da população, uma parte idosa. Olá, meu nome é Pedro Gabriel Neres e hoje eu vou falar sobre as pirâmides etárias. Bom, as pirâmides etárias são nada mais nada menos do que um gráfico que constitui indicadores populacionais e com base nesses indicadores a gente consegue fazer uma análise da dinâmica populacional de uma localidade qualquer aí. Isso tudo de acordo com faixas etárias e até mesmo uma divisão de sexo. Bom, sendo assim, vou deixar esse exemplo aí para vocês, aparecendo aí na tela. É, Temos uma população consideravelmente jovem aí, onde não tem muita presença de pessoas com uma idade mais elevada. Já agora a gente tem uma população um pouco mais idosa, um pouco mais velha, assim podemos assim dizer, onde nela, né, dá para deixar bem evidente que o número de natalidade é bem inferior. E a concentração maior de pessoas na terceira idade ali é maior. Então isso demonstra que a localidade que está sendo mencionada aí, ela tem uma população idosa. Isso a gente consegue deixar bem evidente a diferença entre essas duas populações. As consequências econômicas que o envelhecimento da população ocasiona é a falta de emprego para os jovens. Porque quando você tem um envelhecimento da população, você tem mais idosos e adultos no mercado de trabalho, e não tendo espaço para os jovens, assim causando o aumento do desemprego no país. Oi, eu sou a Júlia e eu vou falar os problemas sociais que o envelhecimento da população causa. Com o envelhecimento da população, a gente também tem uma baixa na natalidade, o que gera menos jovens no trabalhando. Isso causa problemas econômicos. E com esses problemas econômicos, a sociedade não pode investir em causas sociais, como investimento na saúde e projetos de seguro-desemprego, os seguros que a gente tem. E a gente também fica impossibilitado de oferecer projetos de lazer e de bem-estar para os mais velhos e para a população em geral. E esses são os graves problemas que o envelhecimento da população causa. O Brasil hoje atualmente apresenta um grande número elevado de idosos, e muitas pessoas consideram esse alto número elevado de idosos como um dos principais causadores da baixa economia presente no nosso país. Mas isso não é totalmente verdade. Como vemos no texto sobre envelhecimento, talvez sim, os idosos tenham uma porcentagem nessa economia, mas não é eles que são os principais causadores dessa baixa economia. Vimos que para o país ter uma alta economia, necessitamos de ter mais pessoas trabalhando do que pessoas não trabalhando, para que possamos ter um geramento de lucro maior do que o que gastamos. Consigo trazendo maior produção de dinheiro e um fluxo maior de dinheiro para o país, trazendo consigo melhores desenvolvimentos para o Brasil.
Datado de 2015, temos presentes 5.570 municípios no Brasil. E desses 5.570, 531 cidades são consideradas envelhecidas. Mas o que seriam cidades envelhecidas? Seriam cidades cujo, para cada 100 jovens, a gente tem um número bem maior de idosos. Logo, tendo ao contrário cidades novas, seriam cidades de cada 100 jovens, a gente tem um número menor de idosos. Mas isso não é uma notícia ruim, mas sim uma notícia boa, visto que esse alto número de idosos mostra o fato do grande desenvolvimento que temos no país, onde antigamente a gente não podia ter isso. Os casais precisavam fazer 10 filhos, pois a alta mortalidade fazia com que desses 10 filhos, 4 ficassem vivos e conseguissem virar adultos para poder trazer lucro para a família. Mas com o grande desenvolvimento na educação e na saúde, os casais não precisaram fazer isso, pois muitos dos seus filhos ficavam vivos ainda, logo crescendo e trazendo benefícios para a família, sem a necessidade de ter vários filhos. Isso foi fazendo com que houvesse uma baixa natalidade, diminuindo a mortalidade, aumentando o número de idosos e diminuindo o número de recém-nascidos. Meu nome é Thiago e continuando a linha de raciocínio do meu grupo sobre o envelhecimento da população, a gente queria agora ressaltar as vantagens e desvantagens que esse tema nos proporcionou, através de dados. Bom, no começo da industrialização, com avanços tecnológicos e com esses avanços tecnológicos, a gente conseguiu ter mais avanços ainda em outras áreas, como na saúde e na economia. O ser humano começou a ter mais expectativa de vida, ou seja, começou a envelhecer com mais facilidade, não que antigamente ele não conseguia envelhecer, longe da gente querer afirmar isso. O ser humano a gente não quer ressaltar que esse foi o ápice para o crescimento do envelhecimento da população, mas que teve grande contribuição. E com isso a gente ligou a industrialização, porque o homem que outrora morava no campo mudou-se para a cidade por causa da facilitação que o avanço tecnológico nos remeteu. E com esse avanço tecnológico, o homem conseguia os seus objetos de forma muito mais rápida e eficiente. Com o avanço da medicina, a gente conseguiu postos de saúde, ter um médico presente e remédios que se tornou cada vez mais fácil de conseguir. Com isso, a expectativa do ser humano tende a ser maior. Outro assunto que a gente quer interligar e que no começo não vai fazer tão sentido, mas que ao longo dessa discussão e dessa apresentação a gente vai esclarecer esse ponto fundamental da nossa apresentação. O avanço dos anticoncepcionais. Com o avanço do anticoncepcional, a gente conseguiu planejar cada vez mais as famílias. E com o avanço das famílias, a gente conseguiu diminuir o crescimento da população. E não que essa era a intenção, mas que como hoje a economia, e a gente já vê que isso ocorre por conta da política, as políticas não estão sendo completamente elaboradas para o aperfeiçoamento ou a evolução de uma nação, mas de uma forma perversa que algumas pessoas acabam tendo uma evolução econômica, conseguem ter mais êxito do que outras pessoas, e aí entra a desigualdade, mas a gente não quer entrar nesse ponto. O ponto é que, com o avanço dos anticoncepcionais, as famílias começaram a ter menos filhos, e agora entrando em dados, o IBGE, por exemplo, fez uma pesquisa que na década de 60 a média de filhos entre cada mulher era de cerca de 6,2, ou seja, 6 filhos por mulher, essa era a média. E em 2010 a média caiu para 1,8, não chega nem a ser 2 filhos por cada família. E com isso a gente já vê que a média caiu de forma muito precipitada. E isso ocorre por diversos fatores, seja ela desigualdade econômica, a política, e isso ocorre por causa da política perversa e desse avanço da industrialização, o avanço tecnológico que a gente obteve.